Eu não vou me demorar, tá? Porque eu já tô atrasado já. Então tá ali, né? Então tá ali. Então Caim fundou a primeira prefeitura. Caim fundou a primeira... Ele teve um filho. E daí fundou a primeira prefeitura. E a primeira cidade. E a primeira prefeitura, é isso? Foi, né? Foi, tá. Então tá. Aí houve a população. Tá. Então assim, isso é por causa daquela história que fala que como que surgiu mais gente no mundo, sabe? É que foi colocado, né? Foi colocado 1 bilhão de gente, 60, 200. Inclusive, eles deviam ter se preocupado com mais gente na novela, na cidade, porque a cidade está muito pequenininha. Devia ter colocado mais habitantes, isso era melhor, ia ser mais fácil. Agora vai lá e mete 200 pessoas numa cidade, fode tudo. Né? Mas a mais, o caralho é 4. A mais, a novela tá narrando um texto bíblico e eu tô aprendendo com a novela e azar, é o que tá na novela que conta. Azar. Faça direito ou não faça. Entendeu? Teve quantas pessoas na cidade? 1.000? Deviam ter colocado mais 5 milhões. Achado mais figurante. Chamasse eu de figurante, eu ia fazer assim. Uns dentão podres, eu colocava uns dentão podres aqui. Tá? Devia ter colocado como filho de Caim, né? Tá, então não há, essa é a justificativa neste momento, porque Deus teve uma conversa com Caim, né? Então, essa conversa não era Deus, era o diabo já fazendo uma treta com Caim. Falou, vai pelo mundo, ninguém vai te tocar. Primeiro que já não tem lógica Deus proteger Caim pela morte. Então tudo o que eu consigo ver é o homem se aloprando. Não há justificativa nenhuma no caminho em que... Tudo o que eu consigo ver é o homem achando, colocando, é assim e ponto final. Entendeu? E eu vejo que eu não posso acreditar nessa história. Eu não posso que alguém me fale assim e eu acredito, entendeu? Eu estou me colocando como um ser que fosse aprender a Bíblia. Tudo que eu consigo distinguir um pouquinho é que não dá para se valer por isso. Fala, cara, mas... Sabe? Se falasse o que eu estou falando, aí sim. Se falasse o que eu estou falando, sim. Se falasse da forma que eu estou falando, tipo assim, ali não tinha mais como seguir. Entendeu? E daí Deus populou, fez a primeira cidade. Nisso ninguém vai falar. Por quê? Porque está se mantendo apenas a criação diante da linhagem. E claro, o que aconteceu com Caim, o que aconteceu com Caim ali na cidade depois, ninguém sabe. Vai ter uma história corriqueira, mas eu sei o que aconteceu com Caim. E outra coisa, o Enoque é velho lá, sim senhor. Não é outro Enoque, não. É o filho de Caim. É Satanás fazendo uma suruba. Das suruba. Tira pai, põe filho, põe pai. Você não estava lá, meu querido. Você não estava lá e você subestimou as coisas do mundo e da criação. E eu estou falando uma coisa que quebra a estaquinha do cosmos. O planeta Terra está apoiado aqui, eu chego e acaba mesmo. Não tem problema. Não tem problema se as coisas estão seguindo como estão, né? Não tem problema, mas é essa a verdade, né? Então assim, aí eu não vou passar essa história pro meu filho, essa história sem juízo e sem fundamento. Não vou. Não. Aí de repente, não. Não. Então assim, a história vai até a coisa, Caim tem ponto, aí começa outro estágio. Eu entendo que é um estágio que pode se anulado um tempo, mas essa anulação de um tempo tem muita coisa dentro. Muita coisa dentro é o que eu tô falando. Entendeu? Então assim, aquela coisa, porque sabe por quê? Sabe por que eu falo isso? Porque eu uma vez indaguei um padre. Quando eu era menininho, eu falei, de onde surgiu tanta gente? Se é ensinado para nós que não dá para ter sexo entre família, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Entendeu? E ele mais ou menos respondeu isso. Ele mais ou menos respondeu assim que Deus fez ele até foi um pouco mais sábio na resposta. Ele falou assim, não, Deus, Adão e Eva era como uma simbologia para a povoação do mundo. Mas acontece que, então,
Não é só genético que vem as pessoas. E isso é arriscado. Eu vou falar para o padre, mas então quer dizer que isso não é só genético que vem as pessoas. E isso é muito arriscado, padre. Eu não posso... Então quer dizer que vem gente do nada? Não. Entendeu? Então a genética é uma farsa do diabo, justamente para evitar essa duplicação sem sentido. Tem que ter uma justificativa e foi usada a genética para que haja essa justificativa. Ou seja, não vem gente só. Você consegue acreditar nisso? Não. Não, você não consegue. É puramente insano. Acontece que nós estamos vivendo uma coisa nova no mundo, né? Estamos vivendo uma coisa nova no mundo. É puramente insano. E você vai ver que o que estão preocupado é com a eleição de 2022. Entendeu? E não vai ser diferente. Fica uma coisa aqui para o povo se matar e o mundo segue. Acontece que eu não vou passar isso para frente. Você pode fazer. Eu estou passando o que eu estou dizendo. Essa Bíblia é insana. E quem segue isso é debilóide. E redutora de QI. Isso leva as pessoas para o buraco. Só isso que eu estou para dizer. O mundo pode continuar seguindo. Eu, da minha boca, eu não passo isso para ninguém. Para ninguém. Eu não tenho coragem de pegar essa Bíblia, claro. Eu posso fazer isso e vou fazer agora do meu jeito. Mas eu não tenho coragem de pegar essa Bíblia e dar lição para alguém. Não tenho coragem. Mas de ler nenhum versículo, fala não. Diante do pouquinho que eu entendo, assim, de eu ver, fala que eu não posso lidar com isso. Não posso. Não posso nem pedir instrução para que se entenda aquilo. Porque, sabe? Então assim, tá aí, né? Então assim, como assim? Caim tem um filho chamado Enoque, vai fundar uma cidade... Vai abrir uma cidade. Então Caim já sabia que ia ter mais gente para abrir uma cidade. Da onde ia vir mais gente? Ele ia comer o próprio filho dele, o neto dele. Entendeu? Ele ia comer o neto dele. Ele ia ter o filho dele. O filho dele come a mãe dele. Ou come a outra menina lá, porque depois pode ter... Não adianta, essas são as possibilidades. Então ele tem um filho, o filho dele cresce e come a outra menininha dentro da família. Aí nasce um filho do filho do filho, que é avô do filho do filho. O que eu quero dizer? É que estica um negócio assim. Estica. E neste mesmo lugar tem vô, neto, filho, pai, mãe, tio, sogro, avô. E isso inverte os lugares. O avô vem aqui, o neto vem aqui, o tio vem aqui, o vô vem aqui. É uma suruba maligna. É o que eu tenho para dizer sobre isso. É horrível. Olhando assim, prestigiando isso, eu falo, assim para mim, eu falo, graças a Deus eu não passei isso pro meu filho. É horrível o que eu tenho de percepção disso. É praticamente uma fotografia da conduta maligna no mundo. E o homem não pode fazer nada. Nada. A não ser dizer que é bonito e viver como vive. Tá? Então tá. Então assim, Caim fundou a primeira prefeitura do mundo, quer dizer, né? Abriu a cidade, a prefeitura e a população ali, etc, né? E depois, então foi aí que criou, além de que, então foi essa população, já foi a multiplicação sem sentido. Por isso que você fica perdido aqui. E é isso. Tá? Beleza? Tá? Isso não vai dar um sacolejão no mundo, não, tá? É só uma coisa, uma informação para dentro da gente assim, né? Tá. E o que mais que eu ia dizer? Tá, deixa eu falar uma coisa. Tem um problema com os tempos, tá? Deixa eu falar assim. O dilúvio pode ter acontecido antes do Jardim do Éden. Tá? Acontece primeiro o dilúvio. Isso é para quem quer entender de tempo. O tempo faz isso. Ele vai lá no Egito e cria o Egito primeiro. E vive o Egito. Então quer dizer que o Egito veio primeiro no mundo. Daí do Egito se forma o Jardim do Éden. Tá? Pode ter vindo... O primeiro filho foi Caim. Você viu o que eu quero dizer? O ser humano fica preso nisso. Ele precisa seguir uma coordenada
uma linhagem, ele precisa, não tem problema, eu estou adorando isso. Eu nem estou criticando. Olha, se tem uma coisa que você não entende, você não sabe como eu estou mudando. E eu vejo a cagada que eu ia fazer. Eu estou adorando tudo isso, eu não estou criticando, eu não quero que mude, eu não estou... Se você falar para mim, mas é assim, quanto mais você falar, é assim, olha aqui, Caim não tem, é isso, melhor. Eu estou dizendo que o ser humano cai numa não, mas como que o vô veio antes do neto? Entendeu? Então não tem justificativa. E eu já estou aqui falando que o pai veio, que o filho veio primeiro que o vô. Porque são coisas de Deus, meu querido. São coisas que não estão no teu cacife. Você só está entendendo isso. Pô, chegou uma coisa, um lugar que eu não meto mais o beabá. Pô, como que o filho veio primeiro que o pai? Porra, Inácio. É a volta do fluxo. É Deus, meu querido. Coisas que não se explicam, que não estão ao cabimento humano. E é claro que vão olhar para mim e falar, Inácio, você tá louco? Porque existe... Como que eu vou gerar um pai? Então, entendeu? Então isso é totalmente... Parece que o nosso mundo tá virando 1% real e 99% ilusão, fantasia e teoria. E temos uma pequena fagulha de resistência de carne e história física para se segurar, que é o resto da mentira. Porque o que eu estou falando, nós não sabemos disso, mas isso existe. E está usando isso em nós, e nós ficamos presos. Por isso, a árvore genealógica te dá 2 caminhos: Adão ou Eva. Se você fizer a árvore genealógica, ela tem que dar aqui. O problema é que Adão e Eva são 2 seres independentes. E na junção deles veio um filho. Deus começa a história com 2 seres independentes. É aí onde a genética não... Aí existe então um espaçozinho para dizer que a genética não faz mal. Mas acontece que para a genética não fazer mal tem que ser manipulável. Tem que falar, não, essa é assim, é um controle sobre os matrixados. Tipo, eu posso comer 10 irmãs e não ter problema. O outro pode comer 10 e ter problema. Entendeu? Isso é pensado. Falou, não, esse vai ter problema. Esse não vai ter. Porque é basicamente assim, tá? É basicamente assim. Mas é um emaranhado de coisas, então não dá para sair por aí comendo a irmã, né? Não dá. E outra coisa, é basicamente isso que eu vim para dizer, tá? Eu tenho que trabalhar, foi só por causa dessa coisa aí. Então, assim, neste momento entra o inexplicável, e o homem fica com o explicável tentando. E esse Enoque aí, que era a cidade, é o velhão lá, e todo Enoque que você ouvir falar na cidade, não é outro Enoque, é o próprio Enoque, filho de Caim. Não interessa, entendeu? E isso, você vai dizer assim, não, então, isso é coisas de Deus. É que o homem vê que ele perde o controle, entendeu? E perceba que o homem quer uma cadência na história. Mas o dilúvio aconteceu aqui, ó, nesse período. Só para você. Isso é a tua pequenez, entendeu? Ou seja, nós podemos ter começado do Apocalipse. Primeiro aconteceu o Apocalipse, se você quiser saber. Aí, depois que aconteceu todo o Apocalipse, forja-se, cria-se a história do Éden. E continua. Essa história visível que você tem, ela está concreta. Isso não vai ser precisado mexer nunca, a não ser assim, ó. Entendeu? Essa história vai ser o que cria a oposição em base contra mim. Entendeu? E essa história faz parte de um fundamento lógico, que eu sei que não tem lógica ali, mas é o que está fundamentado. Então, ou seja, não vai ser excluído. É assim que acontece. Primeiro o dilúvio acontece no mundo com 100 milhões de pessoas. Deus primeiro se arrepende aqui. Não existe o Jardim do Éden. O homem precisa colocar num trajeto. Eu não gosto de bicho, sabe? Não gosto de bicho. Eu acho bicho necessário por causa do diabo que cria ladrões. O diabo faz pessoas roubarem sua casa.
porque nós estamos no mundo do diabo. Mas eu não, e para isso, para as pessoas quererem animal, porque senão os animais iam ser rejeitados, mais do que já são. Eu não gosto de animal, entendeu? Não é inteligente eu ter animal, é coisa de gente burro, tá? Não tem problema, o mundo tá aí, tanto que eu tenho animal aqui, eu vivo, mas na minha casa animal não entraria, porque eu sei do problema que é, mas isso sou eu, tá? Isso sou eu, não vai jogar os cachorros na rua. É por isso que eu falo, tudo que eu falar, se eu não cuidar, eu só dou mais problema. Entendeu? Você quer jogar teu cachorro pra fora por causa de alguma coisa maligna? Não. E aí, vão pôr aonde esses cachorros? Agora aguenta. Agora vai segurar dentro de casa. Porque isso não está constatado. Mas você, meu querido, joga teu vô pela janela quando descobrir. Você é ordinário, entendeu? Você pega e joga tua mulher pela janela, fala, não quero você aqui. O homem é o bicho mais horrível que tem na terra. Escuta o que eu tô te falando, eu sei disso. Se você descobrir a verdade, você joga todo mundo pela janela e fica, não quero ninguém aqui comigo. Entendeu? E se bobear, você se joga depois junto. De tanto desgosto que você vai sentir na sua vida. Então, tudo que você tem aí, eu não vou tirar. Eu nem quero, entendeu? Olha aí, né? Tá legal assim, tá bom? Eu só vou vir aqui e vou falar isso. Mas, bicho, pode crer. Tu tens mulher e filho? Tu dá cabo dos dois no primeiro instante. A hora que tu descobrir a verdade. Escute o que eu tô te dizendo. Não vão praticar, não vão fazer. É por isso que há os assassinos de filhos. Não é você, se você não faz, você descobriu por que há. É porque quando uma pessoa mata um filho, é no inconsciente dela. Ela está sentindo que aquilo é um problema. Não, e daí na sociedade vira um esquema de Satanás. A mesma coisa é a depressão pós-parto que a mulher tem. Quando a mulher tem depressão pós-parto é porque ela fala, puta merda, que cagada que eu fiz. Mas não é cagada porque transou e teve o filho, é porque ela percebeu que ela gerou a semente do mal. Tudo escondido para fazer o mercado, tudo o que há. Eu chego e coloco isso. No inconsciente da mulher, ela sabe. O diabo faz a pessoa sentir lá no seu inconsciente e cria doenças, ou rancores, ou rejeições. Eu não quero isso. O homem aproveita aqui em cima na realidade e escraviza mais. Entendeu? E nisso ninguém sabe por que sofre. Eu estou te dizendo que a mulher entra em depressão pós-parto, porque no inconsciente dela ela percebe que gerou um capetinha. E está proliferando o mal no mundo. Me desculpa, senhores. Sabe essas mãos aqui? Existe uma coisa que elas não tocam. E eu estou falando o que é. Existe uma coisa que o senhor não mete o bedelho. E eu estou falando o que é. E agora, se você tem um pouco de moral contigo mesmo, sai da minha frente, tá? Abraço. E outra coisa, desce do altar aí e vai para o meio do povão, que o teu lugar é lá. Com os seguidores. Abraço, fui. E larga essa Bíblia que tu tá pagando mico, hein? Tá pagando? Qualquer homem com bom senso e decência, na minha visão, qualquer homem com bom senso e decência fala, eu não tenho moral para ler essa Bíblia. Larga. Não precisa praticar, tá? Eu já te falei. Não adianta que tudo que fizer só piora. Eu estou falando que você tem que largar a Bíblia. Porque tu tá fazendo uma grande merda. Tá bom? E eu sei disso porque eu não li Bíblia e não passo isso para ninguém. Eu faço isso agora. Mas nunca eu tive nem a audácia de pegar como é que eu vou ler a Bíblia e passar isso para alguém. Né? Então, cuidado, tá? Cuidado. E isso, graças a Deus, já veio daqui. Nesse momento, esse setor já veio daqui, já não foi me passado também. Da mesma forma eu ajo então, e aqui acertou. Inconscientemente acertaram. Porque essas coisas todas são levadas em conta no momento da história. Existe uma coisa sobre a consciência que eu preciso falar para vocês, que eu não consegui explicar ainda. E não vai ser agora, porque esse vídeo vai se estender muito. Mas existe uma coisa, sabe? O que eu ia falar ontem, cara, que eu anotei, que eu postei um monte de coisa.
que tem a ver com a consciência. E se eu lembrasse logo, eu finalizava o vídeo rapidinho. Como eu não vou lembrar para te dar esse exemplo agora, outro dia eu falo mais da consciência, né? E que ela te trai, mas eu não vou conseguir lembrar agora. Sem chance. Então, assim, você vai ver que essas coisas, elas englobam um todo e é muito particular. E você vai perceber sutilmente que nenhuma das duas tu quer. Isso que eu estou falando, tu não quer. Entendeu? Porque você vai ver que ela pega o total e particular. Porque essas duas coisas você não tinha. Nem a totalidade, nem o particular. Essa rejeição que você vai ter a essa história, é isso que está significando. Tá? Porque daqui para aí, você quer que o sentido seja esse. Você quer que a história seja essa. Entendeu? Você quer que a história seja como tá. Mas você diz, não, mas foi escrito, tá. Não adianta ir para esses lados aí, né? Não adianta, porque foi escrito, porque não foi. É a minha explicação que eu tenho que dar aqui da forma que eu penso, né? Então tá, Enoque fundou a primeira cidade e a primeira prefeitura, tá? E aquela população veio depois colocada. Aí fica essa nebulosidade na história. Deus dará, porque para o homem já entrar e deduzir, ou para o homem já entrar e falar o que é. E agora eu estou falando o que é. Independente de que as coisas aconteçam e se comprovem assim, né? Tá bom? Mas foi isso. Isso indica que as pessoas não vêm só da proliferação da genética. Não vem só da genética. A genética, tipo assim, também vem da genética. Mas uma criança, um homem... E o pior, aqui na genética nasce bebezinho, até porque não tem como sair um barbado da vagina de uma mulher. Você viu? Tudo isso é pensado pelo universo. E do outro jeito é colocado um homem de 40 anos na Terra. Ou de 50, ou de 60, ou de 13. Um menininho de 13 anos. Coisa que o corpo humano não consegue. Ele tem que... Então é muito interessante esse mecanismo. Eu sei que o corpo tem que obedecer esse trajeto e brinco com o outro. E aqui eu fico sossegado, aqui não tem como fugir. Só há fecundação com relação sexual, ou inseminação, etc, etc, né? Mas é possível criar pessoas. Do nada, assim, né? Sem família. E se quiser, cria os familiares com parentesco genético. É totalmente fora, é totalmente assim, tipo, dá um fight na história do homem, tira o homem de jogada, é uma história nova, dá pra perceber, né? Tira o homem da jogada, assim, segue esse rumo e fala, não adianta vir com essa história e segue o caminho. Segue o caminho. E deixa os barata tonta fazer o trabalho deles aí, né? Deixa. Não é pra mudar. Tá delicioso, assim, sabe? Eu nunca imaginei, tá gostoso de ver isso, sabe, cara? Ver essa burrice, assim. Tá gostoso. Não quero que mude, eu não mudaria. Hoje, se eu pudesse mudar, eu já não mudaria mais. Eu não quero que a minha história seja assim, da realidade, entendeu? Eu quero que ela seja utópica, assim, ou seja, duvidosa, que as pessoas não acreditem em mim. Você acredita que é isso que está passando pela minha cabeça? É tão bonita que dá para... Não precisa ser verdade. É verdade para mim, é assim, tá bom, né? Tá? Beleza? É isso aí. Abraço, fui. Agora eu vou mesmo. Até mais.